O ridículo assalto a banco que inspirou estudos científicos sobre ignorância e confiança. Situação hilária vivida pelo assaltante inspirou cientistas a desenvolver estudo para entender o efeito que nos faz parecer mais inteligente do que realmente somos. Situação hilária vivida por assaltante inspirou cientistas a desenvolverem estudo. Foto 7 imagens. Um dia em janeiro de 1995, um homem chamado MacArthur Weller, junto com um comparsa, assaltou 2 bancos em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Apesar de, como esperado, existirem inúmeras câmeras de segurança e de ele não ser novato em assalto à mão armada, ele não parecia ter feito qualquer esforço para disfarçar ou esconder sua identidade. Porém, após a detecção dele, avisaram que ele tinha sido identificado graças a imagens captadas por câmera de segurança, o homem ficou atordoado. Mas eu derramei suco de limão em mim mesmo, disse ele aos investigadores, ainda mais perplexo. A perplexidade logo se transformou em espanto quando Weller explicou ao que ele se referia. Disseram a ele que, se passasse suco de limão no rosto, ficaria invisível diante das câmeras. Quem quer que tenha sido a brilhante fonte de informação provavelmente interpretou mal o antigo uso do limão como tinta invisível em mensagem secreta. O fato é que, como um bom cientista, Weller colocou essa hipótese à prova. Ele banhou o rosto com suco cítrico e, apesar de queimar sua pele e fazer seus olhos arderem tanto que ele mal conseguia abri-los, ele ficou encantado ao ver que era verdade. Como? Tirando uma foto com uma máquina Polaroid, na qual ele não apareceu, os investigadores, contendo riso ao falar com a imprensa na época, disseram que isso provavelmente aconteceu porque ele não enxergava bem, não apontou a câmera corretamente ou que o filme poderia estar com defeito. Weller comprovou a forma da invisibilidade. Foto Jet Imagens. A história despertou o interesse de David Dunning, professor de psicologia social da Universidade de Cornell, que ficou intrigado com a confiança de Weller em suas habilidades apesar de sua estupidez. Outras pessoas poderiam ter pontos cegos semelhantes sobre sua incompetência? Será verdade que, como observou Charles Darwin em 1871, a ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento? Não sei que nada sei. Como seu colega Justin Kruger do Wing testou que se aqueles que não possuem certas habilidades em uma determinada área têm maior probabilidade de não notar essa falta do que aqueles que são mais qualificados dessa mesma área. Em um dos experimentos, eles pediram a comediantes profissionais que avaliassem as piadas de acordo com seu humor. O humor é sempre marcado por uma dose significativa de subjetividade. Os pesquisadores também fizeram experimento de lógica e gramática, cujas respostas eram predefinidas. Todos os participantes também foram questionados sobre como achavam que tinha sido seu desempenho. Em todos os casos, repetiu-se um padrão. Aqueles cujo desempenho se situava entre os 25% inferiores do total superestimaram dramaticamente as suas próprias capacidades e classificaram-se acima da média. Num teste final fundamental para testar a teoria, os cientistas treinaram o grupo de participantes de baixo desempenho para o teste de raciocínio e lógica. Ecoando frases como "só sei que nada sei", sobre quanto mais você aprende, mais consciente você fica do quanto você não sabe, descobriu-se que a capacidade de autoavaliação melhorou entre esses participantes. Dunning e Kruger concluíram que quando as pessoas são incompetentes, elas sofrem uma dupla carga. Elas não apenas tiram conclusões erradas e tomam decisões infelizes, mas a incompetência as priva da capacidade de dar conta disso. Assim como Weller, elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. É um ciclo vicioso.
O problema é que o conhecimento ou as habilidades necessárias para fazer algo bem são muitas vezes os mesmos necessários para avaliar se está certo. As habilidades que permitem construir uma frase gramaticalmente correta são as mesmas necessárias para determinar se foi cometido um erro gramatical, explicaram a inexperiente e inconsciente, 1999. A ignorância é invisível. O artigo sobre a pesquisa original tornou-se um clássico da psicologia social e o fenômeno foi apelidado de efeito Dunning-Kruger. Nos anos seguintes, o efeito foi observado em todos os tipos de campos, incluindo xadrez, medicina, inteligência emocional e até mesmo conscientização sobre segurança de arma de fogo entre os caçadores. Em qualquer grupo com um espectro de capacidade, aqueles que se encontram entre os 25% com pior desempenho eram os menos capazes de avaliar seus próprios talentos, mas isso não significa que eles fossem pouco inteligentes ou mesmo ignorantes. Talvez na mais cruel ironia, o que as pessoas tentam a ignorar é a extensão da sua própria ignorância, onde começa ou termina todo o espaço que ocupa no meio, escreveu Dunning num artigo posterior. E todos nós somos essas pessoas, por mais difícil que seja aceitar isso. Constantemente adquirimos conhecimento, mas nossa ignorância é oceânica. Tendemos a estar consciente de muitas de nossas próprias inadequações, mas há inúmeras coisas que não sabemos. São vazios de conhecimentos invisíveis, porque não é que não saibamos as respostas, mas sim que não tenhamos as perguntas. As pessoas estão destinadas a não ter consciência de onde termina a base sólida do conhecimento e começa a margem escorregadia da sua ignorância. David Dunning, ele chama essa afiliação de anosognosia da vida cotidiana, tomando emprestado um termo da literatura médica. A anosognosia é uma condição neurológica em que o paciente tem uma deficiência, mas não tem consciência dela. Não porque se recusa a reconhecê-lo, mas porque a desconhece. Tudo indica então que caminhamos pela vida acompanhado daquele problema oculto. Por isso, vale lembrar que existe aquela estranha relação entre confiança e conhecimento que nos leva a superestimar nossas capacidades. Portanto, da próxima vez você se surpreende pensando que sabe tudo. Percebe que, por mais improvável que pareça, você pode estar caindo na armadilha e ignorar sua própria ignorância.